E o ovelhinha líder voltou a atacar. O Voltou. Adelino. O Adelino. A amada dele não pode deixar você em paz. Não deixa, sendo que foi sobre uma postagem que eu fiz no meu status, aí ele foi lá, viu as postagens e já deu o pitaco dele. A postagem tinha o que nela? Na postagem eu dizia que os três alicerces, né, de toda e qualquer religião, se esses alicerces forem derrubados, destruídos, qualquer religião não subsiste. É o templo, santuário terrestre, prática de culto divino. E a figura sacerdotal. Cadê? Bota um trechinho do seu depoimento para ver Tá. o que Bem ele falou. pequenininho. Tá. E aí, ovelha líder, como anda a liderança aí no seu templo? Levando as ovelhinhas seguidoras ao erro. Mas isso, ô Adelino, é um fato irrefutável, irrevogável. Ele só pode ser revogado se você criar uma Bíblia para você e mudar tudo que está escrito no Novo Testamento. Então esse fato ele é irrefutável, indiscutível. Quer fazer o teste? Vamos lá. Suponhando que você seja uma ovelha líder, você é um líder religioso, é um sacerdote. Você tem um templo, onde você leva as pessoas a fazer o quê? Prática de culto divino. Então faz assim, deixe de exercer o sacerdócio, deixe de ser uma ovelha líder. Destrua esse templo religioso que você tem. Joga essa porcaria abaixo, como o Messias disse que ia fazer, com aquele monte de lixo lá do Antigo Testamento. E diz para as pessoas que são tuas seguidoras para não fazer mais prática de culto divino. Pronto, você derrubou os 3 pilares da religião. Então, e esse foi o áudio que eu mandei para ele. Ah, isso aí foi depois da reação dele do post. Isso, do post. Ele fez uma reação, colocou um emoticon, né, que foi uma crítica. Aí eu mandei esse áudio e ele respondeu aqui abaixo. Ah, tu catucou ele, hein? Na verdade eu pus o post. Ele que foi lá no meu status e colocou um emoticon tipo de crítica, entende? Aí eu respondi, eu fiz essa pergunta aqui do meu áudio para ele fazer esse teste, né? Destruir as 3 bases para ver se a prática continua, né? Se ainda continua existindo. Aí ele mandou um áudio aqui, quer ver? Primeiramente que quem mandou erguer o templo foi Deus. Deus não mandou erguer nenhum templo. O templo que simboliza a gente é o tabernáculo. O tabernáculo é o tabernáculo, lá do deserto, que simboliza o ser humano, feito de pele igual ao tabernáculo, cuja arca fica dentro, que é o Messias. Aquilo é sombra das coisas futuras, como disse Paulo. Mas templo mesmo ele não mandou construir, não, nunca. E, outra coisa, e Adelino, mesmo que ele mandasse construir um templo, não é o seu não, meu filho. Ainda tem esse agravante. Nem da igreja cristã não, meu filho. Era o templo judaico. Mas ele não mandou construir, mas mesmo se tivesse mandado construir, seria o templo judaico. É outra religião que ainda existe. A religião judaica existe ainda. Verdade. Tá certo? Se alguém pode falar assim, Deus mandou construir um templo, se alguém pode, que não pode também, mas se pode, são os judeus. Porque aquele templo de Salomão, que o Adelino fala que foi Deus que mandou construir, e o povo também entende que foi e não foi, né? Foi para a religião judaica. Verdade, Júlio. Então, tá longe do que você está dizendo aí, vamos lá. Que a igreja sempre congregou em templos. Aí. É para uma construção. A igreja sempre congregou em templo. Então a tradição humana, ela tem valor, Adelino? Foi contra isso que o Messias falou lá para aqueles saduceus e fariseus, quando estava colhendo espiga de milho? Não foi exatamente isso? Vocês, com as suas tradições humanas, vocês invalidam o que o Criador mandou, a ordenança do Criador. Então, quer dizer, as tradições humanas, já que a humanidade se reúne em templo desde a Mesopotâmia, e a verdade é essa, verdade. tá certo? Então, como é que agora, depois de um período de tempo longo, desde a época da criação do mundo dos sumérios até a data que o Messias veio, olha quanto tempo passou o pessoal entrando no templo. Aí, depois que o Messias morreu, 500 anos, começou a igreja cristã. Não é nem a evangélica. E a evangélica é só agora, recentemente. E agora eles vão dizer que sempre se reuniu em templo. Sim, no templo de Dagon. Tempo de Poseidon, de Hera. É o templo daquele pessoal antigo que se reunia, Adelino, do paganismo, Adelino. A igreja cristã se reúne em templo só há pouco tempo, mas o Messias nunca mandou se reunir em templo nenhum. É uma tradição humana, desde as antiguidades, né, amada? Quemosh, lembra da Ruth? Ela fazia sacrifício para Quemosh. Aí na questão entra o templo, né, a cobertura lá e o altar. E o altar. Né? E aí a adoração que se faz desde o tempo de Roma também.
edificada para adoração ao Senhor. Quem odeia templos? Satanás e seus adeptos. O templo nasceu no paganismo, cara. Como é que Satanás odeia templo? Ele adora templo. Ele adora, ele ama. Prova disso que em qualquer esquina você vê um. Exatamente. E onde é que se manifesta mais demônio se não no templo? Procura a Universal para você ver se você não percebeu isso. Por quê? Porque demônio e templo, rapaz, tem tudo a ver. É unha e carne. É unha e carne. O que o demônio não gosta é que a gente diga que nós somos o templo e que nós viemos a assumir isso. Porque falar é papel de hipócrita. Os hipócritas falam, mas eles não fazem. É como o Messias disse. Então, quando a pessoa fala, porque eu sei que o templo é nós, mas, outrocinho de outra forma, todavia, quer dizer, um subterfúgio para justificar o erro. Né, Amado? É verdade. Continua. Manjada essa sua estratégia. É manjada a minha Tá estratégia. entendendo? Vocês frequentam lugares de pedra com CNPJ. Para culto divino? Vocês vão em shopping. Olha como é que eles virtuam. O assunto surgiu de que é Templo prática de religioso. culto divino, santuário E terrestre. figura sacerdotal, de cunho litúrgico, religioso, para divindade. É. Isso que você citou aqui, Adelino, é uma coisa comum do ser humano, é, é padaria. social. Eu vou na padaria, eu não vou em shopping porque eu não gosto. Nem quando eu morava em São Paulo eu ia. Nunca gostei de shopping. Nem eu. Né? Mas se eu gostasse, eu ia em shopping, na praia, eu ia na padaria, ia no clube. É. Isso é uma coisa social humana, não tem nada a ver com a adoração litúrgica divina. A Madia não falou assim, tira o CNPJ do clube, tira o CNPJ da padaria e do açougue. Ela não falou isso. Eu não disse nada disso. Porque ela falou assim, acaba com o santuário terrestre, que é local de prática de culto divino, que acaba a religião. Foi isso que nasceu o assunto. Mas ele desvirtua. É uma prática comum do pastor, não só do Adelino, mas de quando o membro imprensa ele contra a parede, ele faz isso. Ele espirra para todo lado. Quando eu ouvi o áudio, eu notei isso aí, não tem como a gente dar seguimento, sendo que ele dissimulou. Entende? Dissimulou, é muita dissimulação. Quem não está preparado, cai. Entende? Mas quem já tem a mente aberta, não cai nisso. Não cai, não. Porque sabe qual foi o rumo do assunto. Ele Exato. mudou, ele fez trilhos para outros lugares, entende? Para comércio, vocês vão em shopping, vocês vão em bares, vocês vão em boates. Mas vocês não gostam de templo. E o CNPJ é uma obediência a Romanos 13. Não é? É as autoridades que nós devemos obedecer. Então isso é ridículo. Quando é para falar que tem que obedecer à autoridade, não é em relação às coisas do Criador. Tanto que Daniel não obedecia lá. Quando ele foi levado para a Babilônia, Nabucodonosor obrigava ele a se ajoelhar virado para a estátua. E ele não fazia isso. E os pastores, na hora do culto, elogiam isso. Mas depois, fora do contexto, isso tem que ter as coisas. Tem que obedecer. Obedecer. Então você obedece quando não vai em direção ao Criador. Se for em direção ao Criador, você não obedeça. Por exemplo, tu vai obedecer a marca da besta? Não vai, né? É livre, mas tendo consciência não vai. E outra coisa, quando ele fala, vocês vão em shopping, vai em bar, vai não sei aonde. Bom, se for gospel, no caso, eles vão também. Porque eles vão em shopping. Vai dizer que você não vai em shopping, Adelino? Eles vão em shopping Não seja também. hipócrita. É. Vai em shopping. Vai em shopping, tem, no seu caso, né? Assiste televisão, assiste as coisas que é do mundo, né? Assiste Netflix, assiste não sei o que das quantas, né, Adelino? Então, não adianta falar que quem é fora faz essas coisas, sendo que vocês não fazem. Agora é só ter no selo gospel que fica carimbado, fica santo, vamos dizer assim, né? Ridículo. Né? Ai, Deus não habita em templo. Não, ele não habita, ele habita em nós. Agora ele se faz presente em todos os lugares, ou ele não é único. Fala caçoando, né? Ah, ele não habita, não habita. É uma coisa séria esse negócio do Criador não habitar em templo. Tanto que isso aí causou a morte de um discípulo, no caso Estevão, quando ele disse: no entanto, o Criador do céu e da terra não habita em templo feito por mãos dos homens. Causou a morte dele, então é uma coisa muito séria. Mas aí o pastor, quando fala caçoando. Ele não habita, como se fosse uma coisa simples. Porque, como está escrito e está, né? Que ele é onipresente e Então, quando eles falam dessa forma, mas ele se faz presente, é uma coisa, meio muito louco isso, entende? A gente parando para observar, não tem noção, cara, é beira a loucura, de verdade. Se ele é onipresente, ele já está presente. Mas o se faz presente dele, ele se faz presente, eu entendo o que ele quer dizer. Não é o se faz presente, ou a onipresença que Paulo disse, que não adianta procurar ir lá, cá, lá, acolá. Ele está dentro de nós. Não é esse tipo de presença que o Adelino e qualquer líder religioso quer dizer. Ele quer dizer que se faz presente na hora que eles dizem
que Deus vai estar lá. É na hora do culto. É. É na hora que vai ocorrer o culto. Não importa se é sábado, se é domingo, mas é naquele momento, né, que vai ocorrer lá o culto. Então, esse se faz presente que o Adelino quer dizer, é neste sentido. Eu acho que eu captei mais ou menos dessa forma. Presente para você. Então é ridículo. Essa argumentação fajuta. Tá entendendo? Fajuta. Aí eu perguntei da questão se ele é onipresente, como é que se faz presente, ele mandou o último. Não, bota o teu. Se ele é onipresente, ele não precisa de se fazer presente, decida. Agora o último áudio dele, Aqui né? o último. Ser onipresente é se fazer presente em todos os lugares. Entendeu? E detalhe, ele se manifesta onde o seu povo se reúne. Seja de... Aqui é bem interessante, amado, observar. Quando ele explica ser onipresente é se fazer presente, não, ele é. Entende? Não tem de se fazer, ele é. Era é uma coisa, né, amado? Se fazer é outra coisa, ele é onipresente, né? Aí quando ele fala assim que, detalhe, ele se manifesta onde o seu povo está, na cabeça do Adelino, de quem está assistindo que for evangélico, vai se identificar, vai entender que o Adelino está dizendo para quem é da religião protestante. Não é qualquer não, religião protestante, entende? Então, quando fala assim, ele se manifesta em seu povo, eu gostaria de entender o que tipo de manifestação é essa. Porque as manifestações que acontecem nos templos religiosos evangélicos, essas qualquer um pode fazer. Até eu agora, se eu quiser, o Rubens também, qualquer pessoa que não é evangélico pode fazer. Mas o líder religioso vendo vai falar que é do demônio. Mas lá dentro do templo religioso, aquelas coisas que se faz lá dentro, dizendo que é Deus que está fazendo aquilo, que está se manifestando, fazendo o povo gritar, chorar, as mulheres cair com as calcinhas à mostra, isso é a manifestação de Deus, sendo que a gente vê na Escritura, não vê o Messias e os discípulos, que eram cheios do Espírito Santo, fazendo esse tipo de manifestação. Eles eram muito centrados, não é verdade, amado? Se bem, né, que o Messias só perdeu a cabeça com os líderes religiosos. É verdade. Ali ele meio que rodou a baiana, mas, tirando isso, o Messias era muito centrado. Muito assim, sabe? Linear, né, amado? É verdade. Então ele não tinha essa manifestação de Deus. E quem mais poderia ter esse tipo de manifestação, se isso fosse vindo do Pai, do que o próprio filho dele? Verdade. Né? Então não tinha. Preda, ou de madeira, ou de taipa, ou mesmo aí no mato aí, escondido aí escondido aí do grande E7, que nunca... Então, aqui é uma questão interessante que lá no início do meu áudio, eu abordei a questão religiosa. A questão de prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre. Coisas que eles dizem que é para Deus. Eles podem dizer que mas a gente vê na imagem do Messias, na fala dele, que ele não pediu nada disso. Né? Então, eu falei sobre isso. Aí o Adelino, já nesse último áudio, vem, né, com o negócio de chacota, falando coisas que não tem nada a ver. E está equivocado, que nós não estamos aqui por conta de reset, de nova ordem mundial, de nada disso. O motivo é outro, você ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, Adelino. Nunca vai acontecer, vocês estão aí escondidos. Mesmo aí... Na verdade, amada, quando ele fala escondido, nós estamos ausentes da população. A verdade é essa. Não é do Estado nem do sistema, porque não tem como escapar dele, a gente sabe disso. A gente está aqui porque a cidade se torna cada vez mais... opressora, mais complicada, quando o povo realmente está meio fora de si por alguma coisa causada pelo sistema. É isso aí. Né? E como aqui é o local mais ermo... não tem quase ninguém, floresta. A chance de ter mais gente aqui para causar tumulto é menor. É menor, é só isso, Adelino. Ninguém falou que é para fugir do reset, da nova ordem mundial, porque não tem como fugir. Quer dizer, a gente até tem como fugir, morrendo. Se mata, resolve todos os seus problemas. Resolve esses e qualquer problema. Né? Que eu penso que até se ir para outro planeta, como eles acreditam que existe, eu falo eles, não estou dizendo Adelino, mas quem acredita que existe outros planetas, até lá vai ter o sistema de outros planetas. Vai ter. Então a gente está no mundo regido pelo sistema, não tem como fugir do sistema. Ele está em qualquer lugar, entendeu? Agora quem odeia locais erguidos para adoração a Deus são os demônios que habitam nos desigrejados, são esses aí. Fala muito doido. Vocês não pregam contra bares, prostíbulos, boates, vocês não pregam contra esses lugares que oferecem. Isso é muito simples de comentar também, sabe, amado? Eu penso que a pessoa, ela sabe discernir o que é correto e o que não é correto, né? Ela faz o que bem quiser da vida dela, desde que não esteja influenciando outros, entende? Na questão religiosa, onde aparece um homem, comedor de arroz e feijão,
e se coloca entre Deus e a pessoa, isso é muito sério, porque esse homem é que vai reger toda a vida daquela pessoa. É. Vai meter o bedelho até na hora do sexo entre o casal, não é verdade? Então, assim, na questão do certo ou do errado, isso cabe a cada um. Se a pessoa está bebendo e está vendo que está fazendo mal para ela não bebe, não é verdade? É. E está causando mal para outras pessoas, fuja da aparência do mal, não faz aquilo que ela é fraca, que ela tem fraqueza. Né? Agora, a questão de um líder carregar multidões, dizendo que ele é ungido de Deus, isso tem um peso muito grande, porque toda a humanidade acredita no ser superior. Seja Deus, seja Zeus, seja Bafomete, seja a Poseidon, seja Taurus, seja aquele lá do martelo, que eu esqueci o nome. Thor. Seja o Thor, seja o Chapolin Colorado, muitas pessoas, não digo assim que não acreditam em nada, mas acredita numa divindade. Acredita que a gente não veio do nada assim, entende? Acredita em algo divino. Então, quando aparece um comedor de feijão com arroz dizendo que está ali, que é unha e carne com Deus, isso é muito sério. É. Porque isso influi para a vida eterna depois dessa, entende? E desobedecer àquele que é verdadeiro, que é aquele que criou todos nós, né, Rubens? Então, a questão mundana, cada um decide o que quer fazer da vida. Eu não vou dizer para uma pessoa, não vai beber que você vai para o inferno. Não, ela sabe da vida dela. Não é verdade? É verdade. Pô, não frequenta esse local aí, que aí vai dar briga, esse boteco vai dar briga. A pessoa sabe, a pessoa não é criança. É. Não é verdade, Rubens? Então é uma comparação muito tosca. Entende, Adelino? Oferecem pecado. Vocês pregam contra lugares que se pregam a palavra de Deus. Tá nítido. Que é coisa do demônio mesmo. Não tem jeito. O Adelino vai ser um Ovelhinha. adverso às ideias da Amadinha para sempre. É bom que ele apareceu de volta, né, Amada? Apareceu, Adelino. Não some não, Adelino. Nossos papos sempre dá conteúdos muito bons e gratificantes. E ele guarda, né? Ele guarda aqui, ó que bonitinho, amado. Ele guardou uma fala sua de um dos vídeos que a gente Só um fez. pedacinho pra gente ver Aqui, qual é. Ô Adelino. Adelino, você não tá falando com o pessoal da sua igreja lá que engole tudo que tu fala, não, Adelino. Ô, ovelhinha, líder. Desce daí, vai. Era eu. Desce daí desse Isso aí, altar. vai tá bom. Era eu falando com a Adelina há muito tempo atrás e ele guardou esse trecho aí. Acho que ele guarda as coisinhas lá, que ele gosta de nós também. Então nós chamamos, Adelina. Um abraço pra você. Um abraço, Amadinha. Obrigado. Valeu, fica na paz, Adelino.